Você sabia que você tem um poder incrível dentro de você? Um poder muito grande e relevante nas suas mãos. Você pode não ter percebido ainda, mas existe esse poder. Esse poder ele tem capacidade de transformar vidas, capacidade de mover pessoas, de construir cidades, capacidade de construir coisas incríveis, capacidade de mover nações, a capacidade de levar um homem à lua. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai tratar do tema o poder das palavras. Você já parou para imaginar quanto poder você tem nas mãos? Quanto poder você tem em você? As suas palavras elas têm um poder muito grande. Se você parar para pensar, existem pessoas que usaram esse poder de forma positiva e de forma negativa ao longo da história. Pessoas que influenciaram muitas pessoas utilizando esse poder. Por exemplo, os grandes líderes e os grandes ditadores que já tiveram na nossa história. Grandes, quando eu digo, é aqueles que tiveram um marco muito forte na história. Por palavras, eles influenciaram muitas e muitas pessoas. Por palavras, eles transformaram vidas, eles impactaram vidas de forma positiva ou negativa muito intensamente. Se você parar para pensar, ainda hoje nós, com nossas palavras, influenciamos pessoas, impactamos pessoas. Você tem um poder de impactar qualquer pessoa, de fazer qualquer coisa acontecer. As suas palavras têm poder. As suas palavras têm poder. Vamos dar um exemplo aqui. Quando alguém pede para você, por favor, pega um copo para mim, um copo de água, parece uma coisa simples, parece uma coisa normal. Só que foi uma palavra lançada, do tipo, por favor, pegue um copo de água. Esse por favor, pegue um copo de água fez com que você se locomovesse até um local mais próximo, pegasse um copo, enchesse ele com água e trouxesse de volta para essa pessoa. É um exemplo simples, mas que retrata perfeitamente o poder da palavra. Existem muitos outros exemplos que a gente pode trazer aqui, mas eu quis trazer um mais simples para que você entendesse que a palavra sim tem poder. Outro exemplo, quando você diz para você mesmo, eu quero viajar esse final de semana, eu vou viajar. E você realmente, no final de semana, quando chega, você pega o seu carro, abastece e vai para a praia, vai para a casa de um parente, porque você lançou uma palavra sobre a sua família, talvez. Então, família, no final de semana a gente vai viajar, fiquem todos preparados. E todo mundo se prepara e quando chega o final de semana, eles fazem essa viagem com você. Por quê? Você lançou a palavra. A sua palavra influenciou eles a se moverem em direção ao objetivo que você tinha, que era viajar no final de semana. Isso pode acontecer em diversos setores. No trabalho, por exemplo, quando você solicita a alguém fazer alguma coisa, você solicita através de palavras. E essas palavras fazem com que essa pessoa se mova e faça aquilo que você pediu. Então, as palavras, elas têm poder. Elas têm poder de mover, poder de influenciar, influenciar, poder de transformar vidas, de transformar pessoas, de mover pessoas, de influenciar pessoas e de fazer a realidade ser transformada. Mas de que aspecto, de que modo as palavras podem influenciar, mover ou nos transformar? Elas podem nos transformar, influenciar, mover de forma positiva ou de forma negativa. Depende de quem fala e depende de quem ouve. Na verdade, as palavras elas são neutras. Neutras no sentido de que são simplesmente lançadas e a pessoa que está ouvindo aquilo pode interpretar de uma forma positiva ou pode interpretar de uma forma negativa. E a mesma coisa, a pessoa que está falando pode falar com uma interpretação negativa e falar com uma interpretação positiva. Exemplo aqui, para que vocês entendam de forma clara. Quando alguém chega e fala para você, nossa, como você está bonito hoje, você pode levar isso de uma forma positiva, falando, nossa, obrigado, eu me arrumei mesmo mais do que o normal. Mas você pode também levar para um lado negativo, que é, como assim? Você está dizendo que nos outros dias eu não me arrumo direito? É isso que você está dizendo? Tá entendendo?
as palavras, elas são neutras, depende da pessoa que está interpretando ela, se ela vai interpretar de forma positiva ou se ela vai interpretar de forma negativa. E a mesma coisa acontece quando uma pessoa fala. Já aconteceu com você de você pegar e falar com uma intenção super positiva de agradar ou de fazer aquela pessoa ver que você se importa com ela, ou em alguma situação ocasional você falou alguma coisa, às vezes sem pensar, mas de forma positiva também, e aquela pessoa recebe de forma negativa, e daí fala pra você, como assim? O que você está querendo dizer com isso? Daí você fala assim, não, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Já aconteceu essa situação com você? É porque essa pessoa interpretou algo que você falou de forma positiva, de forma negativa. Então, as palavras são neutras, mas elas podem sim ser interpretadas de forma positiva e de forma negativa. Isso requer que a gente tenha um cuidado ao falar, um cuidado ao lançar essas palavras para outras pessoas, porque elas têm poder de transformar a vida dessa pessoa, de impactar a vida dessa pessoa, não só de uma, mas de várias pessoas, porque uma vez que você lança essa palavra para essa pessoa é transformada. Quando ela é transformada, ela tem a capacidade de influenciar outras pessoas. E se for num âmbito negativo, ela pode ser levada a fazer coisas negativas também, que vai impactar outras pessoas. Então a sua palavra aqui está sendo direcionada nesse momento, a curto prazo, apenas para aquela pessoa. Mas quando ela é influenciada e transformada, ela pode fazer coisas por causa disso para outras pessoas, impactar muito mais pessoas do que você imaginava no início. Exemplo, no trânsito, quando você está dirigindo, alguém chega e buzina e xinga você porque você cometeu um pequeno deslize ali no trânsito e você fica apavorado, fica nervoso. Um pouco mais para frente, você se encontra com alguém que faz a mesma coisa que você fez. E quando você é impactado por isso, você pode fazer o mesmo ali depois de 2-3 quilômetros se isso acontecer a você. Então as palavras, elas podem ser tanto interpretadas de forma positiva quanto interpretadas de forma negativa. Outro ponto que eu quero tocar é que quanto mais influência você tem, mais essas palavras podem impactar pessoas ao seu redor. Nem é pelo fato da sua palavra ter o poder aumentado. Ela simplesmente mantém o seu poder. Só que agora impacta muito mais pessoas, porque quanto mais influente, mais pessoas prestam atenção em você. Mais pessoas ouvem, escutam o que você está falando. O poder da palavra permanece, porém, ela impacta muito mais pessoas. Então, se você tem um poder de influência sobre pessoas, pare para pensar, quais palavras você está lançando sobre essas pessoas? Você está influenciando elas de forma positiva ou você está influenciando elas de forma negativa? Qual o impacto das suas palavras sobre essas pessoas? Então, por exemplo, alguém que trabalha na mídia, alguém que tem grande influência porque é visto por muitas pessoas, é uma pessoa famosa. Ela tem a sua palavra, ela tem muito mais impacto, atinge muito mais pessoas, apesar de ter o mesmo poder que qualquer um de nós, o mesmo poder que as minhas palavras têm e as suas palavras têm, só que ela atinge muito mais pessoas. E isso tem um impacto muito grande na realidade das pessoas e na vida das pessoas. Então esse poder tem que ser administrado com cautela, porque ele pode sim fazer pessoas sorrirem, mas pode fazer pessoas chorarem, pode fazer pessoas se sentirem felizes e alegres, mas pode fazer também pessoas se sentirem tristes e oprimidas. Temos que tomar cuidado com esse poder. Essas palavras lançadas são poderosas. Aí você deve estar pensando assim, mas será que tudo que eu falo eu tenho que tomar cuidado e tudo que eu falo realmente vai impactar essa pessoa? Ou essas pessoas que estão ouvindo? A curto prazo pode parecer que não impacta. Mesmo que você lance essa palavra, que você fale isso para ela e ela pareça que não está escutando, ela finja que não está escutando. Mesmo que ela ignore 100% ou de forma consciente essas palavras que você lançou, o subconsciente dela vai absorver isso. Então, se você fala algo ruim para essa pessoa, se você tenta ofendê-la de alguma forma porque você ficou irritado, você ficou nervoso com essa pessoa porque ela fez algo que você não gostou, ela pode ter ignorado você completamente, mas essas palavras com certeza impactaram o subconsciente dela. A curto prazo pode parecer que não teve impacto nenhum. A longo prazo, com certeza,
vai haver impacto. Isso acontece também quando a gente fala coisas positivas. Você fala para alguém: nossa, que legal que você fez isso foi maravilhoso, muito bem, eu tô orgulhoso de você. Percebe que só de eu falar para você, eu tô orgulhoso de você estar assistindo esse vídeo aqui, de estar aprendendo essas coisas, de estar parando para ouvir, para se desenvolver, para entender como que funciona o poder das palavras. Eu tô muito orgulhoso, muito, mas muito orgulhoso de você. Percebe o impacto que isso tem em você? Teve alguma coisinha que você sentiu aí dentro de você que foi diferente? É o impacto das minhas palavras sobre você. Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, as minhas palavras estão te impactando. E, com certeza, a minha vontade é de que seja de forma positiva, para que você entenda algo novo, para que você tenha um insight, para que você aprenda algo novo, para que você se desenvolva, para que você cresça, para que você evolua, para que você se transforme. Eu quero realmente que você se transforme. Você vai perceber claramente o impacto a longo prazo sobre uma criança. Uma criança, ela nasce, ela tá feliz da vida, ela brinca com qualquer coisa. Se der uma caneta aqui para ela, ela fica brincando por horas lá. Mas ao longo do tempo ela vai crescendo, ela vai escutando palavras lançadas sobre ela, então as pessoas vão lançando palavras: ai, que bonitinho! Ai, que bonitinho que você está fazendo! Olha isso, que lindo! Olha isso, que maravilhoso! Ah, tá comendo a comidinha! E assim vai indo, palavras lançadas. E à medida que a criança vai crescendo, ela vai tendo palavras negativas também. Ah, você tá louco, só faz arte! Arteiro, bagunceiro! Entendeu? Você vai lançando palavras. Quando você fica irritado, nervoso, você lança palavras também. E aquela criança, ela vai aprendendo com aquelas palavras. Ela vai sendo impactada. A vida dela, a curto prazo, no início, parece que não. Mas quando ela cresce, quando ela se torna pai, ela pode usar as mesmas palavras que o pai usava sobre ela, com o filho dela. Então a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado porque a palavra lançada, a curto prazo, pode não parecer, mas a longo prazo, ela tem um grande impacto na vida das pessoas. Outra coisa que eu quero falar é que a palavra lançada não é só sobre a pessoa terceira, a outra pessoa, seu irmão, seus tios, seus pais, que vão ser influenciados por essas palavras. Seus amigos, as pessoas que você também nem conhece. Não é só eles que estão sendo influenciados pelas palavras. É você o principal influenciado pelas suas palavras. Então perceba que às vezes você fala: eu não consigo fazer isso. Eu não sei se eu consigo fazer isso. Quando você lança essas palavras sobre você, você está programando você, ou seja, você está se auto-impactando com as suas próprias palavras. Muitas das vezes a gente acha que isso não faz diferença nenhuma, mas sim, faz muita diferença. Eu tenho um caso para contar que eu estava trocando uma ideia com uma amiga minha e o objetivo dela era comer certinho, ter uma alimentação saudável, bem regulada, e ela tinha uma dificuldade. A dificuldade dela era com doces. Aí ela conversando comigo, falando: não, você vai conseguir, veja bem, faça assim, se você fizer assim, quem sabe não vai ser melhor para você? Sim, a gente foi discutindo. Aí chegou no ponto do doce e ela olhou para mim e falou assim: então, mas doce não dá para ficar sem, eu tenho que comer um todo dia, não tem jeito, esse não tem como. Aí eu olhei para ela e falei: você está percebendo o que você está falando? Você percebeu? Ela parou, olhou para mim, aí eu peguei e falei para ela: quando você fala eu não consigo ficar sem comer doce, você está indo para a guerra já derrotada. Você está entrando na guerra dizendo que já perdeu. E ela parou, olhou para mim: nossa, é verdade. Então, quando você lança uma palavra contra você, você se sabota, você se influencia a agir daquela maneira. Por quê? Porque muitas vezes a gente inconscientemente faz isso e o nosso cérebro, ele entende isso como verdade. O nosso subconsciente entende isso como verdade. Então aquilo que a gente fala pra gente, a gente entende como verdade e age de forma congruente. Age de forma congruente a fazer com que aquilo que a gente disse aconteça na vida real. Porque somos seres congruentes. Aquilo que a gente fala, a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente fala e não faz. Isso acontece. Mas fica aquele sentimento de: eu falei uma coisa e não fiz. Então, o nosso cérebro, ele é congruente. Aquilo que a gente fala, ele age para que aconteça. Então, quando a gente fala eu não consigo, você não vai conseguir. Então, perceba que as palavras que você lança contra você, sim, podem transformar a sua realidade. Começou uma chuvinha agora, tá vendo? Chuvinha forte. Continuando. Agora eu te faço um desafio: praticar a autoconfiança.
consciência. O que é praticar autoconsciência? No dia de hoje, pode ser só no dia de hoje, para que você perceba que as palavras lançadas, elas estão impactando as pessoas, elas estão transformando a realidade ao seu redor, que você tem esse poder, que você tem esse poder de influenciar, esse poder de auto-influenciar-se. Então, o desafio é: pare hoje, a cada palavra que você disser hoje, pare e reflita qual é o impacto que isso está causando. Então, quando você lançar uma palavra para uma pessoa, quando você falar para alguém alguma coisa, pare e perceba, isso está influenciando ela de forma positiva ou isso está influenciando ela de forma negativa? Como essa palavra que eu disse para ela está impactando ela? E ao mesmo tempo, entenda se isso está impactando você, se isso está te programando a perceber o mundo de uma forma diferente, se isso está te programando e está impactando de forma negativa ou positiva você. Perceba, faça esse exercício que você vai entender que existe sim impacto. Pode não parecer agora a curto prazo, mas a longo prazo isso pode acontecer. E para que você entenda que isso existe a longo prazo, perceba coisas que aconteceram no passado, coisas que foram ditas no passado, que hoje influenciam você de alguma forma. Tem um outro caso de uma outra pessoa que lavava louça em casa e quando ela lavava a louça, a mãe dela vinha e falava que para ela tomar cuidado com as panelas para não riscar. E essa mãe dela sempre falava isso para ela: tome cuidado, tome cuidado, tome cuidado com a panela. E um tempo atrás eu fui fazer um jantar para esses meus amigos e eu tava usando uma colher de ferro na panela. E ela pegou: nossa, você vai riscar a panela, toma cuidado. A minha mãe sempre falava para mim tomar cuidado para não riscar a panela. Então perceba que lá atrás a mãe dela falava para ela tomar cuidado para não riscar a panela, e hoje ela estava lançando palavras para mim tomar cuidado para não riscar a panela. Isso teve um impacto ao longo prazo. A curto prazo pode ser que ela não percebeu isso, mas depois que ela cresceu, ela ainda estava sendo influenciada por aquelas palavras lá do passado. Agora que você sabe que as palavras têm poder, que elas podem não parecer impactar a curto prazo, mas impactam a longo prazo, e que elas podem influenciar pessoas terceiras, outras pessoas que você convive, o ambiente que você convive pode transformar esse ambiente que você convive, mas também pode impactar você. Agora que você sabe de tudo isso, eu te faço uma pergunta. Você escolhe impactar de forma positiva ou negativa? Qual a sua escolha? Qual escolha você faz hoje? A partir de hoje, eu escolho impactar as pessoas de forma positiva ou eu simplesmente vou ignorar esse vídeo, vou ignorar que eu aprendi isso, vou ignorar isso aqui não faz sentido nenhum e vou deixar as minhas palavras simplesmente impactarem, eu simplesmente vou falar, vou deixar minhas emoções me dominarem e vou falar qualquer coisa, não tô nem aí. Qual a decisão que você vai tomar hoje? Você decide influenciar pessoas, transformar a vida de pessoas através das suas palavras, falando coisas boas ou coisas ruins? Ou você vai continuar falando, brigando, independente da situação? Eu não estou te julgando, não é um julgamento. A decisão é sempre sua. Eu posso influenciar falando coisas para você, mas a decisão é sempre sua. Eu gostaria sinceramente que você utilizasse a partir de hoje as palavras para ajudar pessoas, palavras para incentivar, palavras para motivar, para fazer o bem, para trazer alegria, para trazer amor. Isso é o que eu desejo do fundo do meu coração, que você faça essa transformação através das palavras, que você use esse poder de forma consciente, que você use esse poder para que as pessoas que estão ao seu redor sejam impactadas e sejam impactadas positivamente. Lanço mais um desafio aqui agora, que hoje, no dia de hoje, sabe aquela pessoa que você brigou por algum motivo? Sabe aquela pessoa que você não fala com ela há muito tempo? Por causa de uma palavra que foi trocada entre você e ela, algo que não foi positivo, algo que você interpretou de forma negativa ou que ela interpretou de forma negativa, que fez com que você se desvencilhasse dela, que você não visse mais ela, que você não trocasse mais mensagem, que você não tivesse mais contato com ela. Sabe essa pessoa? Pare para pensar o porquê essa ocasião levou você a se separar dela, ou você não falar mais com ela. Pare para pensar. Será que você interpretou de forma negativa algo que ela falou? Porque muitas das vezes as pessoas falam as coisas e têm a intenção de ajudar. Mas às vezes a intenção de ajudar
sai com palavras negativas. Então, por exemplo, se uma mãe não quer que uma filha saia à noite porque acha perigoso, ela pode olhar para a filha e falar assim: eu não quero que você saia, você não vai sair, quem manda aqui em casa sou eu. Mas a intenção é positiva por trás disso. A mãe quer que a filha esteja segura. Não podemos julgar a mãe porque ela pode ter passado lá atrás uma situação que ela se sentiu com medo, insegura, e ela quer evitar que a filha passe a mesma situação, de sair à noite e, sei lá, ser assaltada ou qualquer coisa do tipo. Então, às vezes as pessoas falam coisas com uma intenção positiva e a gente interpreta de uma forma negativa. Então, seja lá o que aconteceu, pare para pensar. Tente criar empatia, se colocar no lugar da pessoa para ver se ela realmente falou aquilo de forma positiva ou negativa. E se ela falou de forma negativa, por que não hoje lançar uma palavra positiva sobre ela? Por que não hoje falar algo bom sobre ela? Por que não hoje perdoar ela? Falar, eu te perdoo. Por que não hoje? Esse é o questionamento que eu faço. Por que não usar as palavras de forma positiva hoje, independente se aquela pessoa te magoou, independente se aquela pessoa te fez um mal lá no passado? Por que não se libertar? Por que não libertar você? Por que não falar assim, eu perdoo? Se você não quer falar para aquela pessoa, mas fale para você mesmo. Fale para você mesmo para que você dê um comando para o seu subconsciente para que entenda que aquela mágoa já não existe mais. Fale para você, eu perdoo. Então eu te desafio a achar essa pessoa, entender o que aconteceu, tentar se colocar no lugar dela, se possível ir lá e lançar palavras positivas para ela, dizer eu te amo, se é alguém da família, dizer eu te amo, alguém que você vivia e convivia muito, que você teve muitos momentos felizes e que vocês trocaram palavras positivas muitas e muitas vezes e por uma ocasião, por uma briga, por uma discussão, por uma desavença, você acabou lançando palavras negativas e se distanciando dessa pessoa. Será que isso vale a pena? Vale mesmo a pena fazer isso, continuar com essa distância, sendo que você pode agora lançar palavras positivas? Então eu te desafio a procurar essa pessoa e dizer para essa pessoa da sua família, eu te amo, ou dizer para aquele teu amigo, eu te perdoo, ou dizer palavras positivas para alguém que você já não fala há muito tempo, alguém que você não conversa há muito tempo, ligar para essa pessoa. É um desafio muito grande. Se você não se sentiu confortável, você pode fazer isso com alguém que você não fala há muito tempo. Não por nada, assim, só porque se distanciou e não fala há muito tempo. Você pode procurar essa pessoa e falar, nossa, quanto tempo a gente não se fala? Como é que você tá? Tá tudo bem? Nossa, senti saudade. Pensei em você aqui agora e resolvi ligar. Isso é uma coisa legal de se fazer. Você pode fazer isso com a sua família, com seus amigos. E no dia de hoje eu te desafio a falar, a elogiar pessoas, a encontrar alguém e achar algo bom, algo legal, algo que chame atenção, algo que aquela pessoa goste e elogiar ela. Veja o impacto que isso vai ter na vida dela. Veja o impacto que isso vai ter no dia dela. Você olhar para alguém nos olhos, dizer bom dia, como você tá bonito hoje. Esse vestido tá lindo, ou nossa, essa camisa é muito legal, cara, que massa. Então eu desafio você a fazer isso. Sair desse vídeo e começar a transformar vidas através das suas palavras. Começar a transformar vidas falando coisas positivas, transmitindo poder, usando esse poder que você tem dentro de você de forma positiva. Eu te desafio. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pode parecer clichê isso, mas agora você sabe que você tem um grande poder, que você pode influenciar pessoas, que você pode impactar vidas com as suas palavras. E eu escolhi impactar vidas de forma positiva, eu escolhi usar as minhas palavras para o bem, para ajudar pessoas. Esse é o meu propósito. O meu propósito é ajudar você. O meu propósito é influenciar você. O meu propósito é transformar a sua vida. O meu propósito é transformar o máximo de pessoas que eu conseguir. Dito isso, grandes poderes, grandes responsabilidades, como você vai usar o seu poder? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, agora eu vou dar uma de youtuber. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, vai ser muito legal eu ler, né? Vai ser muito legal eu ler o que você tem a dizer sobre esse vídeo, sobre qualquer conteúdo que você tenha consumido, que eu já tenha postado. Eu espero realmente que isso transforme a sua vida, eu espero realmente que isso tenha agregado valor e transformado você de alguma maneira, tá bom? Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!